Só falar um pouquinho da clínica. A clínica ela é composta por eh, fonoaudiólogas, a terapeuta ocupacional, psicopedagogas, psicólogos e os especialistas em estimulação precoce. Vou passar a palavra para a Doris, que é a nossa psicóloga, também pedagoga em educação especial, doutora, então, em educação, e que trabalha com a infância, né, com os bebês, e trabalha com assessoramento, assessorias às creches. Tu prefere que eu fale agora dos folders, Doris, ou prefere... Bom, a Doris conseguiu compartilhar, então posso falar ali da live de hoje, né, com o Ricardo Burgsessin, cujo título é Os bebês constituem-se psiquicamente, o estar com na intersubjetividade. Vou pedir que a Doris apresente o Ricardo, que ela tem mais propriedade, né, para poder falar dele, inclusive de um relacionamento orientador e orientanda de doutorado. Então, E Ricardo Burgsessin, ele é especialista em saúde mental coletiva, especialista em saúde pública, mestre em educação, doutor em psicologia clínica, pós-doutor em antropologia médica na Espanha, com estágio pós-doutoral em políticas públicas sociais e de saúde da Itália. Foi professor titular de Educação em Saúde na URGS até 2023 e atualmente ele é professor convidado na UFERSA e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenador do Fórum de Residências em Saúde da Associação da Rede Unida. Então, um prazer ter o Ricardo aqui e comentar com vocês que o Ricardo foi o meu orientador, meu primeiro orientador, meu primeiro amor na orientação, né? Lá na FACED. E foi ele que quis o meu projeto lá dos bebês, a primeira pergunta que eu tinha era se os bebês se constituíam psiquicamente, se os pequenos semelhantes poderiam fazer algo na constituição de um outro bebê que está em sofrimento. E depois eu passei a ter outro título. O Ricardo, então, é nosso professor do pós de estimulação precoce e assessoria, na nossa quarta edição, que começa dia 24 de outubro. É uma vez por mês, na sexta de noite, sábado, manhã e tarde. São aulas com professores assim renomados, né? Ricardo Cecim, Inês Catão, Cris Kay, com toda a Clínica em Tempo, o pessoal da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, as professoras da SMED, que constituem o trabalho DP e PI, e a nossa clínica toda, que tem toda essa aposta na assessoria, e achamos que a intervenção ampliada hoje em dia não pode ser só um terapeuta de bebês dentro do seu consultório ou na sua equipe de saúde. Tem que estar em interlocução e, se possível, em assessoria à educação infantil. Não numa posição de especialista, mas numa posição de interlocução. Então, este é o dispositivo que nós vamos utilizar no trabalho do pós-graduação de estimulação precoce e assessoria, supervisionado pelo Ricardo Cecim e pela Simone Bica. Então, essa quinta operação é um pouco que o Ricardo vai falar hoje, a interação dos bebês entre si. E esse é o nosso cronograma. Iniciamos dia 24 e dia 25. Temos todo um trabalho, ele é online e as pessoas fazem filmagem a cada 6 meses do término do módulo do pós-graduação.
O primeiro módulo a gente vai trabalhar todos os conceitos de um bebê que vai bem, a sua constituição psíquica, as políticas públicas, a linguagem e a interação. No módulo 2, um bebê candidato a EP e as equipes interdisciplinares. No terceiro módulo, nós vamos trabalhar as deficiências e no quarto módulo, os discursos da assessoria e já se colocando numa posição de assessoria ou de terapeuta em EP. Nossos professores, como eu falei para vocês, temos Karina Duarte Lopes, Kátia Alvarez, Karina Bueno, Mayra Fabiano Brauner, a Morgana, Patrícia Roveda. E hoje, os que saírem daqui e se matricularem, no pós-graduação, vão ganhar o livro que é da minha tese de pesquisa, que é apaixonante esse livro, tem que ler os casos, e é um intervir a tempo para bebês em sofrimento psíquico. E semana que vem teremos outra live. Então, agora com a palavra o Ricardo, e sejam todos bem-vindos. Obrigado, Doris. Obrigado, Morgana. Obrigado também pelo convite. Acho que vou fazer como elas fizeram, uma introduçãozinha meio dialogada e comentar, então, alguns aspectos ou trazer algumas abordagens para essa fala de hoje. Uma fala breve, como a Doris disse, tem uma intenção de divulgar os docentes que estão integrados a essa formação. É uma formação que vem se repetindo. Eu recebi um convite, não sei para qual das edições, mas depois que eu participei, eu segui participando. Mas especialmente a minha entrada ou a minha relação com o tema, ela tem uma marca muito precisa com o trabalho de orientação da tese de doutorado da Doris. Então, tem uma relação aí, vamos pensar que a minha relação afetiva com a Doris, ou o meu interesse em trabalhar com ela no doutorado, foi muito marcado por dois aspectos. Um, a relação com bebês. Nós temos ainda poucas pesquisas com bebês, mas especialmente na conexão da educação ou da escola com os bebês. E vamos pensar bebês, pelo menos o grupo dos menores de 4 anos. Esse grupo de até 3 anos de idade. As pesquisas dedicadas, pesquisas dedicadas e intensas, elas são poucas ainda. Então, a Doris chega com essa proposta, foi uma coisa que me seduziu muito, e acabou que eu fui trazendo algumas provocações. Eu acho que assim a relação de orientação, eu trouxe algumas provocações a ela trouxe algumas provocações a mim, e duas coisas me marcam muito, assim, a relação, especialmente com a infância de classes populares, é a gente reconhecer que não estão ou não podem estar a descoberto de cuidado e de atenção às crianças das classes populares, que já passam por diversas circunstâncias de prejuízo à construção do seu desenvolvimento, e quando precisam de ajuda, fica difícil encontrar essa ajuda. Então, de alguma forma, a gente está pensando que há uma necessidade de assegurar a assessoria ou de assegurar o apoio à educação infantil, especialmente a educação infantil que se faz na periferia das cidades. A gente precisa de uma vinculação e de uma permanência de crianças na escola. A vinculação à escola, a permanência de crianças na escola é um fator absolutamente determinante da construção ou da possibilidade de construção do seu desenvolvimento. E outro aspecto é o que acho que junta todos nós que estamos aqui na sala, o nome Em Tempo é um nome que me agrada muito, porque a gente vem discutindo, de certa forma, que não se trata de uma estimulação, de uma intervenção precoce, é sempre a intervenção em tempo, no tempo que é demandada a intervenção e do jeito que a intervenção é demandada. E eu chego a questionar, inclusive, a diferença que faz dizer que é em tempo ou a tempo, porque a tempo parece que assim, alguma coisa inevitável vai acontecer ali na frente e a gente pode prevenir.
mas não se trata de alguma coisa inevitável vai acontecer ali na frente e a gente vai prevenir. Se trata sempre de intervir em tempo, no tempo adequado, no tempo necessário, no tempo onde nós conseguimos fazer conexão com as necessidades da criança. Então, aí é que vem a intervenção. E um outro aspecto dessa intervenção em tempo é também evitar a patologização, especialmente quando a gente sabe que a maior parte dos chamados transtornos do desenvolvimento, eles não necessariamente, ou digo a maior parte, mas posso dizer, eles não são preveníveis e nem são eliminados, porque de alguma forma a gente vem mostrando que existe uma diversidade humana e que a diversidade humana não é alguma coisa a ser prevenida, evitada ou eliminada. A diversidade humana faz parte da diversidade humana. Então, as intervenções são sempre intervenções no sentido de favorecer o desenvolvimento, de favorecer a participação na vida coletiva, é sempre intervir de um modo que a gente possa favorecer a qualidade da vida, a qualidade das interações, a qualidade das relações, e não imaginar que existe uma doença e essa doença vai ser ou poderia ser eliminada, ou que haveria tanta necessidade de apresentar um diagnóstico, e se a gente perguntar a que serve um diagnóstico, diante de uma construção como um intervir em tempo, ou diante de uma construção que é a disponibilidade da escola, nós não dependemos de diagnóstico algum, a não ser aquele que é o de sermos atentos à construção do desenvolvimento e estarmos em condição de produzir intervenções diante do cuidado ou diante da educação. Na minha apresentação, vocês viram, a Doris trouxe ali o mestrado na educação, mas eu trabalhei com educação infantil em um tempo histórico, eu que sou uma pessoa idosa, eu trabalhei com a educação infantil num tempo em que a educação infantil fazia parte de um projeto político de sociedade, que são os anos, a década de 80 para 90, foi uma década em que muitos vamos chamar assim, dos militantes por um mundo melhor, essa marca que o Fórum Social Mundial introduz para nós como linguagem, que é um mundo melhor é possível, um outro mundo é possível, pensando no mundo melhor é possível. Dentre as lutas de um mundo melhor é possível, muitas lutas foram do que a gente chama de processos libertários ou processos inclusivos, processos de acolhimento da diversidade, os processos de favorecimento da vida em meio à diversidade, não uma vida que fosse higienizada, ou que fosse purificada, ou que fosse... acho que higienizada é a palavra, né? Melhor. Para ser colocado assim, que a vida não fosse desse jeito, né? Que a vida fosse com diversidade, com processos inclusivos. Nesse período, então, foi quando eu tive a minha primeira filha, eu tive dois. Os dois filhos foram dentro desse período, aí da década 80, 90. Então, eu me envolvi junto com muita gente que achava assim, nós precisamos de uma educação infantil adequada aos nossos filhos, os filhos dessa geração que lutava aí por processos mais libertários. Então, eu estou trazendo isso para dizer que a gente visualizava a educação infantil ou a creche como parte de um projeto político de sociedade, ou como parte de um projeto político de mundo. E muitos teóricos no mundo, né, não só no Brasil, mas internacionalmente, vinham trabalhando com o que seria uma creche e uma escola desse ponto de vista, nesse lugar. Quais seriam os processos inclusivos? A Doris citou Fernando Elini, que faz um processo de acolhimento de crianças com alguma marca em torno do espectro autista, mas dizendo que essas crianças precisam ser acolhidas em algum lugar, elas precisam produzir vida em algum lugar, e se a escola não é esse lugar, precisamos construir esse lugar. E precisamos aprender o que essa diversidade introduz, e não como essa diversidade vai ser eliminada, ou tratada, ou evitada. Ela não pode ser evitada, as pessoas nascem assim, as pessoas nascem com com as mais diversas diversidades, as pessoas nascem com as mais diversas diversidades, e essas diversidades têm que ser acolhidas na sociedade, se a sociedade é de pessoas diversas. Então, a gente vem lutando, talvez crescentemente, para dizer que a sociedade é inclusiva de todas as diversidades, não é para serem eliminadas. No caso do desenvolvimento, então, um dos marcadores é esse, que a gente já falou, já usou outros nomes em outros tempos, né? Eu e Doris conversavam sobre os autismos, no plural,
que a gente também pode chamar de transtorno do espectro autista, ou os autismos, porque não se trata de encontrar aí um diagnóstico, tanto é que as próprias pessoas, sob esse diagnóstico, elas fazem uma luta política e social dizendo que elas são neurodivergentes e a neurodivergência faz parte, da diversidade. Então, essa introdução serve para a gente pensar duas coisas, eu queria dizer, que se a gente tem crianças com algum tipo de transtorno do desenvolvimento ou com algum tipo de questão envolvendo o desenvolvimento, a educação infantil é um bom lugar para uma intervenção em tempo que seja inclusiva, que seja respeitosa da diversidade, não que queira tratar e eliminar a diversidade. Eu acho que esse é um marcador que a gente precisa ter, e eu estou dizendo que, no meu caso, esse marcador nasce como uma intenção política, de qualidade da vida, de uma vida que seja, então, afirmativa dessas condições que são a das pessoas. Mas depois eu também Ricardo, passei a atuar, eu eu, colaborei. Oi. eu gosto muito de uma fala da Jana Walter, que ela diz que a educação infantil e o trabalho com os bebês, ele é um momento kairos, que é um momento oportuno, a tempo. Uhum. Uhum. Então é Na bem isso linguagem de que tu tempo, falaste. para os gregos tem um tempo Cronos e tem um tempo Kairos, né? Faz uma diferença a gente pensar que existe, por exemplo, inclusive em relação ao desenvolvimento, um tempo das fases ou um tempo das etapas. Para o Daniel Stern, que é um dos autores que a Doris fez a referência na relação comigo, não existe esse etapismo, não existem as fases desse modo como a psicologia clássica do desenvolvimento um dia trouxe ou um dia formulou. Se trata de pensar, inclusive, não só fases, como defasamento. Defasamento que é sair das fases em que nós estamos, que mediante intervenção, por exemplo, a gente abandona situações em que a gente está e avança em outras direcionalidades. Mas comentando desse meu percurso, eu queria passar ainda pela minha presença na internação pediátrica, em hospital, com crianças, dizendo que uma das coisas que acontece na internação pediátrica é que a criança perde um dos laços importantes do desenvolvimento, ou um dos laços importantes das interações infantis, que é o contato com o colega ou o contato com a escola. Então, um dos danos que acontece com a hospitalização de criança, eu não estou falando do hospitalismo, tá, do René Spitz, estou falando do simples fato de ter que passar algum tempo longe da escola por força de algum tipo de adoecimento, por força da hospitalização. Uma das coisas que faz falta à criança e que, inclusive, dificulta o seu processo de cura e de tratamento é estar fora da escola ou estar sem seus pares, sem seus colegas, ou sem seus brinquedos de escola, do modo com que se brinca na escola. Então, a minha colaboração com a internação pediátrica passou a ser com a entrada de pedagogos ou pedagogas na internação infantil, o que de alguma forma queria dizer como levar a escola para dentro do hospital. Entre aspas, esse levar a escola para dentro do hospital, porque não é o modelo escolar, ou o modelo da escola clássica dentro do hospital, mas é dizer que é possível fazer uma. É possível, não é necessário. Bom, é possível porque é necessário, é possível manter a relação das crianças com essas interações tão amplas e tão vitalizantes, como é o caso da escola e dos colegas. Tem muitas formas de fazer isso hoje em dia, então as formas são intensas, porque a gente tem a comunicação eletrônica, então é possível ir da escola pelo celular, é possível entrar na sala de aula da escola pelo computador, ou receber o contato das professoras e das crianças da escola. É possível manter esse laço, ou é possível manter essa interação, e esse laço, essa interação, ela favorece, inclusive, o desejo de cura. Desejo aí no sentido de ser um movimento individual da própria criança, de querer, no sentido forte, tá? No sentido psicanalítico, vamos dizer assim, o desejo como, de fato, um impulso ao ficar bem, ou um impulso a fazer dar certo o tratamento. Então, essa foi uma outra bagagem. Depois tem um artigo meu, que é um artigo que ainda é bastante citado, que é um artigo sobre o devir criança, escrito com uma professora da psicologia da URGS. Eu dava aula na Faculdade de Educação, e a Ana Alice Palombini dava aula
no Instituto de Psicologia, e a gente escreve um artigo sobre o devir criança, colocando a criança não só no lugar de ser um bebê ou de ser uma faixa etária dos pequenos, mas dizer que o fato de ser criança coloca aí uma condição de devir, que é uma condição de relação com o mundo. A condição de relação com o mundo da criança ainda é desconhecida. A gente tem os psicanalistas infantis, a psicologia infantil, psicologia do desenvolvimento, mas fortemente essas pesquisas são de adultos que olham crianças. Eu fico pensando como seria se a criança pudesse dizer agora a gente que vai escrever sobre nós. Para as crianças escreverem sobre si mesmas, é preciso pesquisadores em condição de estar com as crianças. E a gente pode acessar o mundo infantil de algumas formas. A gente pode acessar o mundo infantil com a observação, a gente pode acessar o mundo infantil escutando histórias da infância das pessoas, a gente pode acessar o mundo infantil recuperando as nossas próprias memórias de infância. Então, existem muitas formas de entrar em contato com o infantil. E reconhecendo, então, que no infantil existe aí um modo de estar no mundo que é próprio das crianças. E esse modo de estar no mundo começa de modo não verbal. E quando eu falo que começa de um modo não verbal, que é antes da aquisição da linguagem, eu quero colocar este lugar do não verbal como um lugar de potência e não como um lugar menor, do tipo, é do crescimento adquirir a linguagem. Eu quero dizer que é da existência o verbal e o não verbal na nossa constituição subjetiva. E é bom que a gente possa preservar o não verbal ao longo da vida toda, que é alguma coisa que os artistas conhecem muito, ou que alguns artistas conhecem muito. Dá para dizer que nas artes, esse não verbal, ele perdura, ou esse devir criança, ou esse devir não verbal, perdura nas artes. De tal forma que se produz arte por uma conexão afetiva muito forte com o mundo. Eu quero dizer afetivo no sentido mais do Spinoza, ou mesmo no sentido de Daniel Stern, em que o afetivo é o que nos afeta, de alguma forma, nos afeta, nos move, nos provoca estranhamento, nos tira do lugar, isso que é o afetivo. Tá? Afetivo não tem nada a ver com carinho, com emoção, não é desse ponto de vista. O afetivo é aquilo que nos afeta, que nos toca, que toca nosso corpo. Toca nosso corpo, a gente pode usar a palavra patos aqui entendendo como aquilo que afeta um corpo, então não a patologia, que é o estudo das afecções com sentido de adoecimento, mas as afecções como movimento corporal, as afecções como estranhamento que acontece no nosso corpo como um todo. Pode-se dizer que diante do estranhamento, a gente inventa mundo. Diante do estranhamento, a gente inventa e constrói alternativas de compreensão do mundo. Na criança, isso é muito forte. Nos artistas, isso é muito forte. Porque diante do estranhamento, a criança inventa um mundo e se inventa no mundo, assim como os artistas inventam arte. Então, a ficção não é alguma coisa, desse ponto de vista, né? A ficção ela é parte do desenvolvimento e não algo ruim. Nesse artigo do Devir Criança, a gente tenta colocar aqui esse não verbal, ou a percepção não verbal, a percepção não por representação, mas de fato a percepção aberta, a percepção livre, a percepção sem explicação, a percepção sem interpretação, a percepção viva, que é deixar-se afetar. Isso é próprio de um devir criança, que se mantém muito forte nos artistas, mas é muito relevante que se mantenha forte, ou seja, ativada em educadores, assim como em terapeutas, mas em educadores sobretudo, porque os educadores lidam o dia a dia por muito tempo com bebês. Então, nesse momento, essa possibilidade afetiva ela é muito importante. Esse estar com é muito importante. É necessário que se possa, de alguma forma, sentir com a criança para compreender o que oferecer para a criança, especialmente os bebês. A gente sabe que há uma tendência de professores ou de educadores, professoras, educadoras, de oferecer objetos didáticos ou oferecer objetos de aprendizagem com uma expectativa de que as crianças vão fazer certas coisas com aqueles brinquedos. Mas outra coisa é ter os brinquedos ou as crianças entre si e ser um observador do que elas fazem. E diante do que elas fazem, aumentar os agenciamentos possíveis
desse intervir em tempo, então, de aumentar as ofertas de estímulos, brinquedos, encontros, toques, permissão de tempo entre as próprias crianças, para que as interações possam ser profusas, para que as interações possam emergir ainda desse pré-verbal. Então, o pré-verbal é um aspecto importante, relevante do desenvolvimento, e não o contrário, do tipo, temos que adquirir linguagem, nomear todas as coisas. Nós vamos adquirir linguagem com o tempo, e a gente vai nomear as coisas com o tempo, preservando a nossa capacidade perceptiva aberta, a nossa capacidade afetiva aberta, a nossa capacidade de entrar em sintonia afetiva de modo aberto, e a formação de professores deveria passar por esse caminho, assim como a formação de assessores precisa ativar essa condição entre educadoras de educação ou educadores de educação infantil. Uma das coisas que eu curtia muito na Doris é que eu achava que a Doris era assim, a Doris era uma bebezona. A Doris gostava de bebês e de entrar em interação com bebês. Para mim, esse era um aspecto que eu curtia demais, no modo como ela tratava a educação infantil ou ela tratava a intervenção em tempo com bebês. Quase que assim, era uma bebê falando em defesa dos bebês para as educadoras, né? Mas viu isso, mas viu aquilo, mas observou que está acontecendo isso, mas observou que está acontecendo aquilo. E se a gente brincar com isso, e se a gente brincar com aquilo? Esse lugar que me parecia, sempre eu dizia isso para ela, até na tentativa de escrever, que ela usava uma linguagem, a linguagem muito própria das crianças, ou da relação da criança com o seu cuidador ou cuidadora principal, primordial, ou educador. Ela usava essa linguagem e a ciência, de alguma forma, rejeita essa linguagem, tem que usar termos técnicos e não a linguagem tal qual as próprias crianças usariam, ou na relação de cuidado com crianças a gente usaria. Então, ela usava essas palavras também de modo profissional. Então, eu gostava de ouvir esse tipo de postura, e acho que esse curso, que talvez algumas de vocês venham a se integrar, lida desse modo, lida com crianças desse modo, e eu acho relevante. Eu não gosto daquela noção de que vamos colocar consultórios e fazer clínica cheia de palavras sofisticadas da psicanálise e não as palavras das próprias crianças ou as palavras que acontecem entre crianças. Tudo isso eu estou falando ainda no campo da minha apresentação, mas eu estou trazendo várias referências, né, pelo menos de compreensão, e compartilhando com vocês como eu vejo e como eu compreendo, como eu intervenho quando se trata de pensar bebês ou ajudar pessoas que lidam com bebês. Uma última etapa, uma última entrada, foi algo eu trazer na saúde é comum, a formação por meio de residências. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar na residência médica, que é um modo com que a gente forma especialistas, terminada a graduação em medicina, a escolha por uma residência, a escolha por uma formação especializada. Eu faço parte de um grupo de pesquisadores que inventou, criou, ativou a educação multiprofissional na área da saúde, dizendo que a residência pode ser para todas as categorias profissionais aprenderem do modo que é estar no ambiente de trabalho de maneira intensiva, aprendendo durante o próprio trabalho. E eu resolvi que a residência que eu coordenava era a residência de saúde mental, foi a primeira residência de saúde mental da URGS, criada em 2005, e eu resolvi colocar nessa residência vaga para pedagogia e para artes. Quando eu coloquei vaga para pedagogia e para artes, foi desde um entendimento que lidar com a saúde mental envolve essa conexão ou esses saberes que são saberes do desenvolvimento infantil, ou são saberes da educação infantil. Eu considero a educação infantil um saber muito nobre, muito nobre. E poucas pessoas sabem o que isso significa, a não ser ter escolhido de fato essa área como uma área de pesquisa e de intervenção, assim como as artes. Então, a educação infantil e as artes eu entendia como cruciais para um processo formativo em saúde mental que não fosse achar diagnóstico e achar intervenções terapêuticas, mas encontro com pessoas e construção de territórios para processos de subjetivação. Então, quando a gente falava de educação e saúde mental,
a gente estava falando de uma educação em saúde mental que via a escola, e não imaginando que o pedagogo, ou pedagoga, ou artista, o artista que entra na residência de saúde mental, então, a partir daí, trabalhariam em clínicas de saúde mental. Não, a partir daí trabalhariam com as próprias artes ou trabalhariam com a própria educação. Era essa, e ajudariam é que profissionais de saúde entendessem o desenvolvimento desde a educação ou desde as artes, alguma coisa que no nosso entendimento faltava e falta aos profissionais de saúde. A gente, de alguma forma, inventou um lugar na educação, que é o atendimento educacional especializado, que ainda é um lugar de difícil compreensão. Esse lugar ele precisaria ser um lugar quase que de apoiador institucional ou de assessoria à escola, à educação, às educadoras, e não um lugar de reserva, de separação ou de encaminhamento dentro da escola. Precisaria ser um lugar que ativasse menos escola dentro da escola, que ativasse disrupturas da escola tradicional dentro da escola tradicional, de modo que a escola fosse ela própria um lugar de criação ou um lugar criativo. Feita essa introdução, dá para a gente entrar, então, um pouco em algumas questões que eu não vou fazer aqui nenhuma aula de Daniel Stern, nem de Fernando Deligny. Eu vou trazer algumas ideias, mas para dizer assim, de onde foi que eu inventei essas ideias? Não inventei, eu li. Mas li e ao ler eu faço um uso como caixa de ferramenta, ou seja, não é para dar aula desses autores e nem para replicar esses autores e nem me tornar alguém que faz intervenção a partir desses autores, porque objetivamente eu não trabalho com educação infantil há muito tempo. Eu trabalhei com educação infantil, como eu disse para vocês, nos anos 80, 90. Então, faz muito tempo que eu não lido com educação infantil. Eu oriento pesquisadores que lidam com a educação em diferentes lugares. Atualmente, eu lido na pós-graduação, atuo como docente em um programa que é de mestrado e doutorado que chama Cognição, Tecnologias e Instituições, que é na Universidade Federal Rural do Semiárido, que é a UFERJ, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, embora eu também atue na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é em Natal, mas aí especificamente na área da saúde, gestão e inovação em saúde. E então, para dizer de onde eu estou, para dizer que então eu não estou atuando com educação infantil, né? Eu pessoalmente não estou atuando com educação infantil, nem com clínica de crianças, nem com crianças. Eu lido com a formação de pesquisadores que às vezes pesquisam esse tema, como foi o caso daí do trabalho com a Doris. A Doris está transformando a tese dela em um livro, mas eu curto muito mais um extrato, que eu disse para ela, isso eu quero publicar, um extrato que sai de dentro da tese, que é um dispositivo de educação, mas especialmente porque eu entendo que esse material ele ajuda que professores possam ser observadores e construir um projeto de intervenção educativa, ou de intervenção educacional, intervenção pelo desenvolvimento dentro da escola. É para fugir, então, dessa ideia de que vamos achar logo uma terapêutica, na verdade, vamos achar logo possibilidades educativas ou educacionais. Então, embora o grupo que está aqui na sala tenha uma atuação clínica também, né, mas algumas pessoas têm uma atuação educacional, mas o curso é de assessoria. Assessoria é para a educação ou para a escola, não é para a gente constituir um consultório. É mesmo que algumas pessoas eventualmente venham a trabalhar, eu tenho muito problema quando pessoas terminam, meu posicionamento, tá, Morgana e Doris, em relação a isso. Eu tenho muito incômodo quando as pessoas vêm fazer uma formação desse tipo se enxergando em um consultório. Eu preferia que se enxergassem apoiando a educação do que se enxergando no consultório, porque eu acho que às vezes o consultório ele corre o risco de estereotipar processos de desenvolvimento tornados patologia, tornado intervenção terapêutica. E a gente vive num mundo que gosta muito de achar um diagnóstico, gosta muito de achar uma clínica, e gosta muito de dizer que aquela pessoa tem um transtorno A, B, C, e que agora ela precisa ser acompanhada intensivamente por pessoas que têm as palavras cada vez mais longas para explicar a formação especializada que as pessoas têm. Eu vou evitar fazer as minhas críticas aqui sobre isso, porque não é o objeto do tema desse encontro aqui comigo, senão eu faria muitas críticas
a coisas desse tipo. Mas quando eu disse que numa abordagem mais de Deligny ou de Stern, a gente não está falando de fases do desenvolvimento, não está falando de etapas, não está falando de sequência, a gente está falando de modos de ser. E aí a gente poderia observar os modos de ser ao longo da infância, ou os modos de ser ao longo do desenvolvimento. E na perspectiva desses autores, os modos de ser, eles acontecem sempre no mundo interpessoal. Se eles acontecem no mundo interpessoal, a palavra intersubjetividade é uma palavra forte, ou estar com é uma palavra forte, porque o desenvolvimento vai acontecer diante de relações interpessoais, ou vai acontecer diante de modos de ser com, ou de estar com, que vai ser com as coisas que cercam o mundo de um bebê, ou cercam o mundo interpessoal dos bebês. Então, interessa a gente conhecer e reconhecer o mundo interpessoal dos bebês. A gente pode visualizar aí qual é a competência ou o papel dos pais, mas a gente precisa visualizar aí o papel dos ou das educadores e educadoras e da escola, porque acontece algumas coisas. A escola tem muito mais recursos de jogo, brinquedo, coletivos de crianças do que a casa, que pode ter, né, não muitas crianças, mas também não se espera de pais e mães que tenham aprendido de educação infantil, mas a gente espera da educação infantil que tenha aprendido sobre a educação infantil. Então, a escola é muito importante para o desenvolvimento ou muito importante para a construção de relações interpessoais. A Doris pesquisou e a gente chegou a publicar sobre isso, porque tivemos uma oportunidade singular no nosso contemporâneo, que foi a pandemia de Covid-19, e a pandemia fez com que muitas crianças, ou todas as crianças, tivessem que ficar em casa, porque não se podia ir à escola, a escola era de risco, né? Qualquer convivência era de risco, e a gente viu que a volta à escola passou a colocar para educadores e famílias traços de autismo, indicadores de autismo, indícios de autismo. E, na verdade, o que a gente tinha era a ausência justamente das relações interpessoais intensivas, como o que a escola proporciona. E dá para a gente dizer, assim, que as crianças deveriam ir à escola muito cedo. Muito cedo quer dizer antes de completar o primeiro ano, porque é onde o desenvolvimento, de fato, é muito ativo. E quanto maior for a possibilidade de interação, tanto melhor para o desenvolvimento. Tanto melhor a possibilidade de encontrar um desenvolvimento ativo e intensivo quando a gente ainda está pouco subjetivado ou tem pouca representação do mundo. É na hora que se está mais aberto que mais interações são desejáveis e são possíveis de contribuir ou de participar do desenvolvimento infantil. A gente pode dizer que é inevitável que crianças se desenvolvam, porque a gente pode. O Daniel Stern é um desses autores chamado meio que assim, biologicista, não no sentido pejorativo, no sentido como é que a gente chama? Me faltou agora a palavra, do desenvolvimento das espécies, nesse sentido, sabe? De como é que os seres vivos se desenvolvem. Ele trabalha com a criança também nesse sentido de que os seres vivos eles se desenvolvem e eles buscam ativamente afetos de vitalidade. Então, afetos naquele sentido que eu falei, tá? Das afecções. Então, as crianças vão buscar, os bebês, vão buscar ativamente o seio materno porque ele favorece a vida. As crianças vão buscar ativamente o colo materno porque isso favorece a vida. E se por acaso o seio materno ou o colo materno não for muito favorecedor, vai buscar ativamente outros colos, inclusive das professoras, ou vai buscar outras crianças, ou vai buscar outros ativamente afetos de vitalidade. Então, essa é uma formulação também de Daniel Stern, de que os seres vivos buscam ativamente afetos de vitalidade. Vou dar um exemplo meio bobo, mas para vocês entenderem esse buscar ativamente. Se a gente coloca uma planta longe da janela, ela busca ativamente o lugar por onde entra a luz. Isso é o buscar ativamente um afeto de vitalidade. Então, a planta busca ativamente contato com a luz. Mas eu quero dizer que com as crianças é a mesma coisa, do ponto de vista de seres biológicos ou de seres vivos,
que buscam ativamente afetos de vitalidade. Então, a criança, desde que nasce, ela busca ativamente afetos de vitalidade, ela busca ativamente seu próprio desenvolvimento. Então, existe uma produção de agência pelas próprias crianças, ou desde bebês. Então, não dá para dizer que o bebê nasceu e ele é totalmente passivo e dependente da mãe e ele está em total fusão com a mãe. Ele está buscando ativamente seu desenvolvimento. Ele está buscando ativamente afetos de vitalidade. Essa é a compreensão que eu considero necessária. E como a criança também não vai produzir isso sozinha, todos os afetos de vitalidade buscam um estar com, ou buscam um contato. Buscam este com quem a gente vai fazer isso. Com quem é melhor, com quem é mais favorecedor a vitalidade, com quem é mais, com quem ou com o que é mais favorecedor o meu desenvolvimento, a minha construção, a minha potência, a minha presença. Então, a escola é para ser um desses lugares. A escola não pode ser um lugar de aterrorizar, a escola não pode ser um lugar de maltratar, a escola não pode ser um lugar de reduzir o contato, a escola não pode ser um lugar de põe no berço e apaga a luz, não pode ser. A escola precisa ser um lugar de produção de afetos de vitalidade, de E produção de uma das coisas desejo. que a gente vê, né, Ricardo, é, é como os bebês encantam a gente, né? Aquele bebê que está em sofrimento, que é mais quietinho, encanta. A gente vai lá, vai conversar, e os próprios bebês se escolhem, né? Eles viram amigos. Então, vou falar disso agora já em seguida. A gente até já avançou bastante no tempo, né? Eu tinha me programado para fazer ficar com vocês durante 1 hora, mas a gente já tá próximo disso, né? Então, esse estar com, mas não estou querendo cortar a fala nenhuma, não, tá? Doris, Morgana, enfim, ou qualquer outro participante, se quiser colaborar aí, pode fazer isso. Eu quero chamar a atenção para esse impulso, então, ao desenvolvimento, esse impulso à sobrevivência, que vem marcado por relações interpessoais, ou vem marcado pela intersubjetividade, onde a gente colocaria esse estar com. O estar com é parte do desenvolvimento, e eu quero, onde as percepções são vivas ou são abertas, mas esse estar com, é bom pensar esse estar com como um hífenzinho, tá? Estar traço com, ou até mesmo com como se fosse uma mesma palavra. Na pesquisa, muitos autores hoje falam no pesquisar com. No pesquisar com é pesquisar de acordo com o interesse do outro. O pesquisar com é buscar as soluções que os outros buscam, que o outro busca para si ou para sua produção de vida. Então, esse estar com é nesse sentido. O estar com não é saber cuidar de bebês, é estar com bebês. É ter essa disposição corporal ou de se oferecer corporalmente a um outro corpo com seus afetos em franca abertura, né? Em franca possibilidade de agência, em franca possibilidade de conexão, em franca possibilidade de troca. Na linguagem, a gente consegue ver, eu pelo menos me marcou, quem? Não, pensei que alguém tinha chamado aí. Na linguagem, eu passei, o Doris fez na minha apresentação, né? Disse que eu passei algum tempo na Espanha, algum tempo na Itália. Me chama muita atenção nesses dois idiomas uma diferença muito grande com o idioma português, porque no português a gente diz, por exemplo, eu gosto. No espanhol a gente diz me gusta. Ou no italiano a gente diz me piace. Quando a gente fala isso, não é eu em relação ao outro, é a coisa em relação a mim. Porque está dentro dessa possibilidade afetiva ou dessa construção afetiva. A própria linguagem, nesses dois idiomas, ela já se faz desse modo. Não tem uma autoria. O mundo é eu dentro dele. É o mundo produz relações ou convocações a mim. Então, o mundo me convoca. E eu sou eu porque eu estou em meio a essa convocação. É porque eu estou com os outros que eu consigo produzir o meu crescimento, o meu desenvolvimento. A gente pensar essa noção, então, de que há um impulso ao desenvolvimento que se encontra com afetos de vitalidade ou com ofertas afetivas. Então, a percepção pré-verbal é uma percepção sem nominação, é uma percepção sem representação, ainda não está representado. Tá? É o que, na filosofia,
Deleuze e Guattari vão chamar de perceptus, para dizer que não se trata de percepção, mas de perceptus, que é a condição de perceber, mas não já a definição do que é que foi percebido. É quase assim, de um acesso ao invisível, que diante do visível eu posso acessar afecções ou percepções e, portanto, saber do invisível, do mesmo modo que os artistas sabem uma vida inteira com as artes desse modo. Então, eu queria marcar afetos de vitalidade como uma condição, a percepção pré-verbal como alguma coisa relevante, e quando a gente acessa a linguagem, a gente já sai do mundo aberto das percepções ou dos afetos de vitalidade para a representação. Então, o mundo começa a ser representado. O mundo começa a ter nome, e aí as minhas coisas começam a ter nome, e quanto mais as minhas coisas começam a ter nome, fica mais difícil dizer que aquilo que ganhou nome não é aquilo que eu sinto. O meu sentir com não tem aquele nome que está sendo dado. O meu sentir com é mais aberto do que aquilo que está sendo representado. É quase que dizer que a representação ela vai reduzindo o impulso aos afetos de vitalidade, que a gente aos poucos vai perdendo. Mas perder não quer dizer que eles desapareceram. Tanto é que a clínica vai tentar recuperar esses afetos de vitalidade quando a gente precisa dessa ajuda. A narrativa vai nos ajudar a reencontrar esses afetos abertos, ou esses afetos de vitalidade abertos. E aí, se a gente puder dizer, a escola é um lugar de afetos em aberto, né, de percepções pré-verbais. Mas quanto mais difícil é esse lugar, mais vai precisar ir lá para a clínica para poder se encontrar com isso, que é proporcionar esse tipo de margem ou de território. Outra vez, só que na condição de clínica já existem outras inscrições quando se tratar de clínica. Mas uma coisa que a Doris já introduziu, e eu queria falar disso então, e com os colegas, o que, que acontece? Com os pares. Outras crianças também não têm representação. Se as crianças ainda não adquiriram linguagem e representação, não é cada criança que não adquiriu, todas não adquiriram. E quando elas brincam sem representação. Elas brincam, inclusive ajudando-as umas às outras, porque elas têm muito mais um estar com do que os adultos com as crianças. Então, de alguma forma, o território entre crianças é um território que permite muito agenciamento, ou que permite muito afeto de vitalidade, porque ainda não, crianças não estão com tudo representado, o mundo não está todo representado, ainda existe uma margem enorme de afecção e isso acontece entre crianças. A gente consegue dizer até assim que crianças longe dos pais, crianças longe dos professores, a Doris também diz isso, as crianças brincam intensivamente, então assim, sai de perto e fica olhando elas brincarem. Sai de perto e fica olhando elas brincarem sozinhas ou acompanhadas. E começa a ver a quantidade de brincadeira que surge ou que aparece, que não era aquela que ela estava só mobilizada pelo brinquedo oferecido pelo professor, pela professora, ou o cenário todo controlado pelo professor e pela professora. Então, quando as crianças brincam, a gente sabe disso, que a quantidade de significados que as coisas passam a ter, que é areia não é mais areia, é comida, potinho não é mais potinho, é panelinha. Por que, que as coisas não são a representação? Brincar de panela não precisa de uma panela. Brincar de panela pode ser com um pote. Mas o pote pode ser panela, como pode voltar a ser pote, como pode passar a ser um chapéu, como pode passar a ser um dedal, como pode passar a ser um carrinho, pode ser milhões de coisas, porque não está representado em pote é igual a pote. Não, pote pode ser um monte de coisa. Areia pode ser um monte de coisa, Ricardo, qualquer coisa. Ricardo, essa tua empolgação ao falar, né, do jogo simbólico, a gente fala, né, desse jogo inicial do faz de conta, né, que o bebê vai trazer lá no final, né, sem limitar, assim, colocar a faixa etária, mas eu fui professora de berçário 1, no que tu tá falando, assim, eu tô me lembrando bastante da produção, assim, das minhas crianças, né, a gente não se refere a aluno, né, em criança tão pequena. E hoje, eu, como assessora, então, uma das assessoras lá da Clínica em Tempo, eu tenho esse privilégio de poder ver o desenvolvimento dos bebês em cada ida, né, à escola infantil. E é muito bárbaro isso, assim, que tu está trazendo do início da representação. Mas queria te noticiar, assim como eu vivenciei, devem ter outras colegas também, né, assistindo,
que devem estar pensando nos seus bebês, como aluninhos, como pacientes e tal. Eu queria fazer essa ressalva desse encantamento também que tu traz, né? A Doris traz isso para a gente na nossa formação, né? No nosso estar com em reunião e ela tem isso muito dentro dela, né? Porque a gente às vezes chega com uma questão, ah, tá tão difícil lá na escola tal, né? A gente quer pendurar as obras das crianças e é complicado, né? As pessoas não querem disponibilizar as paredes da escola e a Doris vem com esse encantamento, que é isso também que tu está passando para a gente na tua fala. Então, eu estou dizendo que Queria por que dizer que eu isso. gostava de estar com a Doris, porque eu via isso. Aham, A isso, gente brigava também. ela transmite, não sei se a palavra certa é transmissão, mas assim, quando a gente está ali, né, começando a desacreditar, não, mas espera aí, tu viu aquela situação na assessoria que tu pontuou semana passada e o teu colega, meu colega das artes, então também vai lá e também faz, né, todo esse olhar e esses desafios para que a arte esteja no cotidiano. Eu queria só solicitar ali para a Franciele, que ela tá tomando um chimarrão tão gostoso, mas que tá dando um barulhinho, que ela tá com o fone Ah, por aberto. causa do Tá bom. microfone, Franciele, que às vezes dá o ronco da cuia no microfone. A gente Ai, fica coisa até com boa. vontade. Gente, e só Obrigada. para contribuir também, o livreto do dispositivo do educador estruturante para bebês e pode ser para terapeutas, que é meu e do Ricardo, ele é gratuito e nós colocamos aqui no chat. Vocês podem baixar e é de vocês. Então, tá aí essas recomendações. Obrigado, Morgana, pela interação. Dá para dizer assim, veja o que acontece quando a Morgana abre o microfone, ou algumas vezes que a Doris abriu o microfone. É um impulso de conexão, é um impulso de interação, é do tipo, esse negócio me afeta, deixa eu entrar nesse negócio, deixa eu entrar nesse jogo. É disso que eu estou falando, tá? Então acaba que isso em si já é um exemplo do que está acontecendo. Assim, esse negócio vibra em mim, deixa eu me somar, deixa eu entrar aí nessa conversa. É isso que acontece com as crianças brincando entre si. É disso que a gente está falando de mundo interpessoal, ou de intersubjetividade, ou de estar com. Vai acontecendo um estar com que produz relação de ambas as partes envolvidas. E eu quero dizer que com crianças, nós temos muita representação. Nós temos muito significado para todos os significantes. As crianças têm muitos significantes e menos significados. Então, se tem bastante significante, quer dizer que nesse mundo pré-verbal, nesse mundo não significado, tem construção, tem invenção, tem ação, tem intervenção de mundo intensa. E se a gente quer intervir em tempo, por exemplo, quanto mais possibilidades a gente oferece, melhor. Não é quanto mais nomes a gente dá ou mais significados a gente dá, é quanto mais margem para as significações a gente dá e não já os significados. Inclusive, um problema que a gente tem é a gente colocar significado demais. E quando a gente coloca significado demais, um deles é o diagnóstico, um deles é a patologia, um deles é a intervenção patologizante, um deles é reivindicar o laudo do neurologista, o laudo do psiquiatra. Isso tudo é atraso, significado, e é não a gente entrar no jogo desse estar com e produzir interação e produzir mundo interpessoal ou mundo intersubjetivo. Então, a minha linha vai mais nesse campo, ou a provocação que eu gostaria de deixar é mais nesse campo. Então, um estar com não verbal acontece muito entre bebês. Os bebês brincam. Se a gente for atento, eles estão brincando uns com os outros. E eles estão cuidando uns dos outros, inclusive. Eles brincam uns com os outros e cuidam uns dos outros. É relevante a gente dizer que nesse cuidar uns dos outros tem um aspecto do desenvolvimento ou da cognição muito, muito importante, que é a imitação. Se alguns podem achar que imitar não é cognição, eu estou afirmando que imitar é cognição. Imitar é ter compreendido, imitar é ter apreendido e aprendido. Então, imitar é alguma coisa muito relevante. Imitar é uma possibilidade, inclusive, de ter o outro já dentro de nós, já é um estar com. A gente pode dizer que quando as crianças brincam com bebês não, com bonecas, elas cuidam das bonecas, já é uma imitação. Elas cuidam
cuidarão mais das bonecas se elas forem mais cuidadas. Quanto mais cuidadas elas forem, mais elas vão cuidar dos brinquedos, ou das bonecas, nesse caso, né? Que é já uma imitação. Imitar ou cuidar, porque se aprendeu a ser cuidado, tá? Se aprendendo o que é cuidado. Então, a gente pode imitar o cuidado. Por que eu estou dizendo que é imitar o cuidado? Porque não tem como saber se aquela boneca precisa de colo, se precisa de comida, se precisa de trocar fralda. Não tem como saber. Nós, adultos, sabemos. Mas como é que a criança vai saber uma coisa dessa? Ela não sabe, mas ela imita. Quando ela imita, quer dizer que ela já aprendeu coisas. Ela aprendeu a cuidar, ela aprendeu a pegar no colo, ela aprendeu a fazer um monte de coisa. Isso é cognição, mas é uma cognição afetiva, ou é uma cognição por afecção. Então, imitar é uma coisa muito relevante, é uma demonstração muito importante de processo cognitivo, de estar com, de intersubjetividade. Qualquer criança que cuida que brinca com bonecas é uma criança que está demonstrando a intersubjetividade, está demonstrando a sua capacidade interpessoal. Mas se crianças brincam e cuidam entre si num plano pré-verbal, educadores e educadoras fazem isso num plano verbal. Portanto, as educadoras, a Doris me disse, eu nunca falei sobre isso, fui eu que falei, não ela, mas que a gente pode fazer plano de educação educativo individual, ou plano de educação individual. Porque se a gente tiver, então, crianças que são aquelas que a gente acha que precisam de um X tipo de intervenção, isso está no planejamento individualizado, que a gente precisa ser capaz de fazer. Porque o planejamento individualizado vai reconhecer que como a gente vai colocar as possibilidades de agenciamento, como a gente vai colocar os brinquedos, como a gente vai botar o encontro entre crianças, como a gente vai proteger que não se machuquem, como a gente vai proteger que não estejam em sofrimento, como a gente vai intervir, então, de maneira a cuidar dessas condições. Esse intervir de modo cuidador ou de intervir de modo educativo é parte do planejamento individualizado da educação. Então, estou usando essa expressão, tá? Mesmo que eu precise de intervenção clínica, eu vou ter a necessidade de uma intervenção educacional individualizada. E se eu não tiver a intervenção clínica, eu vou ter a intervenção educacional individualizada. E a assessoria deve ajudar a intervenção educacional individualizada. Porque nem todos vão acessar a clínica, não está tão fácil assim. Eu comecei a minha fala dizendo às crianças de periferia, vamos perguntar onde que elas vão achar tanta intervenção clínica, elas não vão achar. Mas que bom que elas acharam a escola. Que bom que elas permaneçam na escola, que elas vão achar a professora, que bom que elas achem a professora, ou que a professora as ache. Então, isso é mais importante do que achar o diagnóstico e uma intervenção terapêutica. Vamos ficar na intervenção educativa, que é muito relevante para a produção desse mundo interpessoal, para a produção desse desenvolvimento de si, ou desse envolvimento dos sensos de si, como fala Daniel Stern. O Daniel Stern usa uma outra expressão, que a Doris Ricardo, usa outra eu linguagem. gosto muito da Oi. fala do Delion, que é um francês, que tá sempre teve entrevista com a Kupfer, que ele diz educar sempre, tratar só Isso. se necessário. Aham, excelente. Ele fala da constelação das pessoas que trabalham com o bebê, Vale a a pena a gente aproveitar essa interdisciplinaridade. palavra só porque essa palavra está já assim, muito popularizada em outro sentido. Então, para evitar entender essa palavra no sentido errado, a palavra que a Dora está usando, tá? Que é a constelação, Daniel Stern também fala da constelação materna, não tem relação alguma com o que a gente chama de constelação familiar, tá? Que é uma outra coisa que eu tiraria de cena completamente, eu não lidaria com isso, não sugeriria a ninguém, não recomendo para ninguém, mas essa constelação que a Doris falou, ou essa noção de constelação materna, não tem nada a ver com isso que se popularizou com o nome de constelação familiar, tá? Só para evitar que a palavra é igual, mas não fazer essa correlação que ficaria errado, tá? A palavra é a mesma e ela tem outro sentido, ela está muito mais nesse plano aí do mundo interpessoal, do estar com. É aí que tem uma constelação de afetos, é aí que tem uma constelação de convocações, é aí que tem a entrada de afetos, de vitalidade, não tem nada a ver com constelação
familiar do jeito que está se popularizando hoje, pelo menos no Brasil, né? Mas eu queria trazer uma outra formulação ainda, que é uma outra linguagem que ele usa, que é o companheiro evocado. O companheiro evocado, vamos pensar assim, que para explicar de uma maneira bem simplória, é quando a criança já é capaz de brincar com um amigo que não está presente. A gente pode chamar de amigo imaginário, pode chamar de qualquer outra coisa. Quando a criança é capaz de conversar com quem não está presente, a criança é capaz de brincar com quem não está presente, ou seja, ela é capaz de brincar como se tivesse alguém ali. Ela é capaz de, porque ela já sabe que o outro existe. Quando ela sabe que o outro existe, ela pode ter esse companheiro evocado. Então, ter o companheiro presente ou o companheiro evocado já quer dizer que se é capaz de relação. Se é capaz de relação, quando se é capaz de relação, já se será capaz de linguagem, já se será capaz de começar a ter linguagem. Então, conversar e imitar já é esse companheiro evocado, né? Ou essa possibilidade de presença de um companheiro que não necessariamente está ali. Mas é porque tem esse companheiro ali. Com isso, muito do que a Doris marca. E eu faço questão de chamar atenção para isso. Crianças, no berçário, aprendem umas com as outras. Crianças no berçário conversam umas com as outras, por sintonia afetiva. Não é porque elas estão lá cheias de palavras e cheias de significados. Elas têm esse estar com, ou essa afecção, em franca atividade. Ela se sabe da presença, dessas presenças. Então, tem aí esse companheiro evocado, porque surge justamente porque a gente tem a experiência da presença com outros companheiros. Dá para dizer que quando a gente tem, quando a criança começa a conversar com um companheiro não presente, ela já consegue representar. Ela já consegue representar o companheiro, ela já consegue representar um educador que não está ali, mas ela já consegue conversar com ele. Ou seja, ela já consegue representar. Então, a gente está falando de percepção pré-verbal, a gente está falando de afeto de vitalidade, a gente está falando de sintonia afetiva, a gente está falando de companheiro evocado, a gente está dizendo que não são fases, mas são modos de ser ou modos de se sentir com, modos de estar com, e ainda haveria a agência da ação, que é importante a gente pensar que o educador está muito nesse lugar de agência da ação, porque oferece possibilidades ao desenvolvimento, oferece possibilidades à linguagem, oferece possibilidades ao estar com. Mas a criança, ela agencia, dá para dizer que o bebê, ele se auto-agencia, assim como ele agencia. Isso quer dizer que o bebê não está na passividade. Eu já falei isso antes, né? Os afetos de vitalidade são ativos. O afeto de vitalidade é ativo dos bebês. A gente consegue dizer assim, como que um bichinho consegue viver sozinho? Uma criança também consegue viver sozinha, produzindo, quer dizer, reconhecendo que é o mesmo movimento ativo de buscar os afetos de vitalidade ou de buscar os agenciamentos. Não é passivo, tá? Então é ativamente se busca e cabe, talvez, então, aos educadores também não ficar no lugar passivo, mas no lugar ativo de presença, que é observar, que é oferecer não porque tem uma resposta pré-definida, do tipo, vou oferecer as fantasias porque a gente vai fazer um teatrinho, mas a gente pode oferecer as fantasias e não chegar nunca no teatrinho. Pode oferecer as fantasias e ver que não vestir as fantasias do modo correto. Qual é o problema? Porque não é oferecer os materiais para que faça aquilo que a gente espera que façam, é oferecer os materiais para entrar em contato com eles, para que eles possam, para que a agência que isso representa possa acontecer e quem sabe ser necessário então esses projetos educativos individuais ou individualizados. Estou caminhando para fechar, tá, gente? Entendendo que a gente está completando aqui 1 hora do nosso início, mas para abrir, né, para algum comentário e para as conversas, trazendo então para vocês, acho que nesse material que a Doris referiu, até vou deixar também uma indicação bibliográfica aqui para vocês. A gente tem na imitação e no outro evocado um sentir com, ou um estar com, que é parte relevante para o desenvolvimento. Os bebês buscam ativamente outras pessoas
para se envolverem. Os outros semelhantes, ele percebe que os outros são semelhantes a ele, por isso ele pode evocar a presença do outro, porque o outro é um semelhante. Quando eu digo que o outro é um semelhante, o outro não é alguém que faz mal, o outro não maltrata. Com o outro a gente produz agenciamento de vitalidade. Quando a gente busca o semelhante, a gente está constituindo agência psíquica, a gente está em constituição psíquica. Os bebês imitam ações de cuidado, os bebês imitam ações de estar com e começam a aprender sobre isso, começam a descobrir o que é isso e começam a se desenvolver ou crescer deste modo. O que eu ia sugerir a vocês é um artigo muito recente, na verdade eu descobri esse artigo, eu não vou dizer que eu dominei ele muito, mas eu fui buscar o que tinha de mais recente para hoje. Eu queria ter preparado uma coisa mais organizada, mas também achei que se a Doris me convidou era para conversar, então eu vim aqui conversar com vocês. Mas eu encontrei um texto Isso é publicado na só revista gostinho para Educação. aula. Eu encontrei um texto na revista Educação da UFSM, da Federal lá de Santa Maria. Tem uma revista que eu considero muito importante para a área da educação, ela se chama Educação. E eu encontrei um artigo nessa revista, publicado este ano, 2025. O artigo foi apresentado no final do ano passado, publicado esse ano, que é o cuidado nas interações e na brincadeira dos bebês na creche. Eu acho que eu consigo pegar aqui, quando tem um chat aqui, eu abri o artigo. Eu acho que eu copiei. Deixa eu ver se eu copiei. Vou ver se dá para colar aqui. Eu tenho a impressão que eu copiei. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Esse é o título, tá? Esse título aqui. Eu ia pegar o link. Tá aqui, eu vou passar para vocês. Se depois vocês acharem que o texto é ruim, vocês me avisam, porque eu li ele superficialmente, tá? Mas como ele trazia algumas dessas coisas que eu estou conversando com vocês, eu achei que podia ser relevante. Assim, ele usa as mesmas referências, ele tem uma linguagem marcada um pouco com essa linguagem que eu trouxe para vocês aqui. Bom, Doris, Morgana, era isso que eu pensei em trazer para essa conversa breve e com a finalidade que essa conversa breve tem. E fico aí para ouvi-las ou ouvi-los e nos próximos minutinhos aí até a gente completar o nosso tempo de encontro de hoje. Então, gente, acho que agora está aberta a palavra. Se vocês puderem abrir as câmeras também para a gente tirar uma fotinho. E então a nossa proposta é que vocês tenham apenas um gostinho do que é uma aula com o Ricardo Cecim, né? E nessa abordagem que a psicanálise tem muitas faces, né? E uma das questões é que o trabalho com os bebês, ele é importantíssimo na psicanálise, né? Então, Daniel Stern é um dos autores mais renomados nesse trabalho, né? E eu aprendi uma coisa com o Ricardo, que para mim foi muito importante, né? Que a sinfonia no estar com não acontece só com os pais ou com o adulto. E esta foi a grande diferença, né? Ela acontece entre os pequenos semelhantes e entre os pares. E na minha pesquisa eu pude ver isso ao vivo, as educadoras que me ensinaram isso, de um bebê indo lá e puxando o outro para dentro da roda, e sem a educadora ver isso. Então, isso que o Ricardo comenta do estar com e a sinfonia que acontece entre os bebês, ela é desde muito cedo no pré-verbal. Então, isso eu agradeço muito, Ricardo, né, por ter me ensinado e me proporcionado essa leitura, porque Daniel Stern é bem difícil de ler, assim, eu tive muita dificuldade, mas eu consegui pincelar as coisas que a mim me interessavam. E então, a aula do Ricardo, e isso do, como é que é? O outro inovador, isso para mim é novidade. Evocado.
Evocado. Evocado, outro evocado, Tá olha, falando, é o companheiro evocado. Uhum. companheiro evocado. Onde é que tá isso? Tá no Daniel. E tá no. Qual deles? O da No mundo maternidade ou interpessoal o dos outro bebês. do. Hã? No mundo interpessoal. No Mundo mundo interpessoal do interpessoal. bebê. Olha, me passou esse conceito aí. Gente, está aberta a palavra. Franciele, Gladys, que estão aí aberta, gostariam de fazer alguma pergunta? O Caio já pediu amizade no Instagram. Caio, Vai entrando, vai entrando tudo aqui na tela da gente, mas eu já vi que chegou um Caio lá, já vi que tem um Caio aqui, há de ser o mesmo. Aham. Que interessante, né? O doutor Ricardo colocou ali o link do artigo, só para, antes de acabar a live, vocês darem uma passadinha no chat. Logo ali abaixo, quando a gente clica na fotinho ali de alguém, não vai abrir a foto, vai abrir as opções ali do menu embaixo, tem o chat. Ali tem várias informações, o WhatsApp da Clínica em Tempo, o WhatsApp também da FAMAC, que é a faculdade, né, integrada com a Clínica em Tempo, no pós-graduação. O artigo também, referendado pelo professor. E já que eu tomei a palavra, eu só quero dizer do meu apaixonamento pelo conceito dos afetos da vitalidade, no pensamento do Daniel Stern. É, é uma novidade para mim, assim, muito embora tu tenha explicado, né, Ricardo, que o afeto a partir de Spinoza. É, então, a gente pode ver, assim, como um curso de pós-graduação nos abre, né, para tantas ideias, para tantos conceitos, e o pós da Clínica em Tempo não é diferente, assim, porque cada aula, das aulas que eu assisti, né, nos abre um leque de conceitos. E aí a gente, dependendo do interesse, enfim, né, vai atrás para ampliar esses conceitos. E nessa aula hoje, de menos de uma hora, então, para mim já tiveram novidades muito interessantes, assim. Acho que está aberto, então, para Uhum. perguntas, enquanto o professor Ricardo está aqui, ele está também. Acredito que esperando para ir para um convite de jantar, né, na cidade onde ele está. E então, aproveitar esse minutinho, se alguém quiser fazer alguma questão. Eu acho, sabe, que independente de que a gente traga questões, eu acho que essa fala da Morgana ela é importante. Se a fala de alguma coisa, de alguma forma, ela afeta pensamentos ou ela afeta sensações, é um caminho para frente, né? Porque a gente vai poder ler, por exemplo, texto já de um modo diferente. Que nem quando a Doris diz, a gente lê coisas e muita coisa passa, nem vi ideia, né? Então a gente lê e vai se encontrando com algumas provocações. A gente tendo uma bibliografia disponível, já algumas coisas colocadas para vocês, também é um modo da gente seguir pensando e se colocando questões depois de uma provocação. Eu acho que às vezes as aulas, vocês viram que o meu jeito é de conversar, né? Às vezes a gente tem aulas muito teóricas, muito informativas, que são boas para quando a gente já domina e a gente vai lá e escuta aquela aula que é para ver, para poder pegar um pouco da interpretação, pegar um pouco com mais força algumas ideias. E outras vezes não é, a gente ainda não domina, então é melhor ter a abertura ou acesso abrir o acesso a essas linguagens ou a esse campo reflexivo. Eu quero dizer que tem dois modos, tá? Assim, a aula formal é boa quando a gente já domina. A conversa é boa quando a gente ainda não domina. Então, eu optei pela conversa, tá? E se depois, em outro momento, a gente voltar a se encontrar, a gente talvez possa ter um pedido específico de algum conceito, de alguma ideia. Ricardo, o Caio está colocando aqui que o DOI do artigo não funcionou, tá? Não? Tem como tu colocar Então, isso de deixa eu novo, pegar. É porque eu mas que o copiei de um. dispositivo ele conseguiu. Ah, sim. Não, eu peguei da referência bibliográfica que tinha no site, mas eu vou pegar o link do próprio site. Já ponho aqui.
Então, gente, mais alguém? Eu quero dizer que para mim foi um prazer estar com vocês, tá? O fato de eu parar e pensar um pouquinho, organizar algumas contribuições, para mim foram muito úteis. Também parei para pensar um pouquinho no que seria uma boa conversa. É meio que dizer assim, foi bom para vocês, para mim foi. Vocês estão enxergando o nosso dispositivo aqui? Ah, agora sim. Então, esse é o dispositivo da minha tese, tá? Onde o Ricardo orientou. E aqui tá todas as questões que ele foi trazendo também, porque ele escreveu junto todas as partes, né? Inclusive a importância do dispositivo, né? E por que que ele não é patologizante. Então, isso vocês ganharam gratuito, né? E conta um pouco da nossa história, como é que foi a nossa história lá de encantamento lá na educação, na SMED, lá em 1992. Então, tá bem interessante, vocês podem passar para as educadoras. Ali fala de todos os passos, como é que se faz o preenchimento do dispositivo, porque é um a um, e uma das coisas mais interessantes que eu vou passar aqui é que o dispositivo ele está à disposição na transmissão da psicanálise para educadores. Então, isso de dizer que educador não tem a transmissão da psicanálise é balela, né? Pode ter sim e deve nas 5 operações do sujeito, porque ele não vai rotular, ele vai ver onde a criança está em sofrimento e pensar em algumas atividades estruturantes. E nós, inclusive, colocamos todas as sugestões das atividades que cada um pode inovar e criar. E isso vem de uma prática da Secretaria Municipal de Educação, no trabalho com os bebês, na assessoria e na clínica em tempo. Então, e ele é cheio de figurinhas, tá? Que foi meu filho que fez, que é design. É, e vocês vão gostar muito de ver. Então, nós gostaríamos muito. Quer fechar, Morgana, e agradecer para o Ricardo, enquanto eu passo o pós-graduação aqui para a gente. Isso, acho que a Doris vai falar, né, dos diferenciais do pós-graduação. É, bom, eu fico então com a incumbência de agradecer, professor Ricardo. Eu já, uma pessoa que eu já conhecia, né, por ser filha da FACED. A gente fala, né, da Faculdade de Educação da URGS, né, da Faculdade Federal aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E, e falo em especial também hoje da educação com a formação inicial, né, da pedagogia da educação infantil, mas hoje também trabalhando com educação especial e, e muitos dos nossos autistas maiores, né, então, também são não verbais, ou ainda não verbais, né. Então, toda essa leitura ampla, né, que se faz a partir do que o professor Ricardo traz, assim, a gente entende também como muito importante lá para os nossos profissionais de AE, das escolas especiais, das APAES, né, onde a gente tem uma grande entrada também. Ontem foi um evento assim que as APAES do Rio Grande do Sul estavam presentes. Então, a gente está divulgando, professor Ricardo e todas as participantes, porque a gente acredita muito no trabalho, né? A gente vivencia, eu também nesse momento não atendendo bebês, mas vejo as colegas, vejo as interlocuções, vejo a inter e transdisciplina acontecendo, de uma, né, uma terapeuta, uma professora de AE precisando do conhecimento da outra para poder ajudar esse bebê, para que a gente não atenda essas crianças pequenas fragmentadamente, né, para que seja um conhecimento amplo
e de muita ajuda mútua, assim, né, entre nós, profissionais da infância. E aí, em especial, o Ricardo hoje, que está aqui trazendo as suas palavras, assim, e um abraço aqui do Sul também, levamos, né, afetuosamente, da nossa parte. Eu fico sempre muito curiosa para saber das participantes, né, de onde elas vêm. Eu vi que a Franciele ali se mexeu um pouquinho quando eu falei da PAI. Então, educadora especial da PAI ou da clínica da PAI. Se a gente puder ainda trocar breve informação sobre, de onde, né, vocês são e tal. Acho que o professor Ricardo, então, pode ir lá aproveitar seu jantar Não, especial. até se vocês quiserem fazer uma. Agora não somos muitos na sala, mas é um desafio interessante. Porque para mim também é bom de saber. Se cada uma de vocês pudesse, assim, em sequência, abrir a sua telinha só para dizer eu sou de tal lugar, seja cidade ou local de trabalho, eu ouviria com o maior prazer. Olha, então tá. Então, só antes de abrir, gente, eu vou tentar colocar rapidinho aqui isso. Que semana que vem, dia 21, temos Cátia Alvarez às 20 horas, com Autismos, uma quarta estrutura. E que hoje, quem se matricular no pós-graduação, diga que estava na live hoje, e vocês vão ganhar um livro, que é da minha tese, que o Ricardo também orientou, que será no dia 16 de novembro, às 4 horas, na Feira do Livro, tá? E hoje, quem se matricular tem ainda a promoção de 23 vezes de 380. E então, o nosso pós-graduação, o telefone é a FAMAC, ou esse número 323 30 004, ou o celular que nós colocamos aí no grupo, tá? Muito obrigada. Agora podem abrir. Já fiz a minha propaganda. Apresentem-se para nós, então. Vamos começar com a Franciele, depois Vera, pode ser? A Ele ordem adora está essas na coisas de minha tela. apresentação. Franciele? Franciele, Boa noite, tudo bem? Então, eu me chamo Franciele, eu sou da cidade de Coronel Bicaco, né, Rio Grande do Sul. Eu trabalho na APAE e também no Casta e Acolhe. Eu sou psicopedagoga e eu sou apaixonada por esse universo do autismo, né? Então, toda vez que eu posso participar de algumas formações, assim, eu gosto bastante. Tenho pacientes verbais, não verbais, Laura? então toda a informação e formação que eu posso buscar para estar sempre me atualizando neste assunto, né, eu acho de extrema relevância, assim, com certeza as contribuições, a aula foi fantástica, né, assim, de fácil compreensão, assim, veio para contribuir e agregou com certeza muito, e amanhã já vou passar as informações para o pessoal ali também no CAS. Então, muito obrigada e vocês são incríveis e com certeza foi uma aula e um momento bem proveitoso. Um abraço a Vai todos. fazer o pós, Franciele, vamos te esperar. Olha, é bem interessante, né? É só eu uma vou- vez por mês, sexta de noite, sábado, manhã e tarde, tu leva as criancinhas para a gente supervisionar e interlocutar em interdisciplinariedade com Olha que todos. legal. Legal, vamos amadurecer a ideia. Eu vou estar com vocês também na semana que vem, na próxima aula, tá? Que bom. Então tá. Então tá, Vera? Eu, hoje eu estou como psicopedagoga na Clínica em Tempo, mas entrei na prefeitura em 89, na inauguração das escolas especiais, sou educadora especial, formada pelo UFSM, e hoje estou na clínica, estou aposentada da prefeitura, trabalhando junto com o pessoal da Clínica em Tempo. Te conheço de outros carnavais, Ricardo, desde do Eliseu Paglioli. E tu da É verdade. secretaria, né? É.
Gladys? Gladys? Boa noite. Eu sou a Gladys, então, sou estimuladora precoce na PAI de Santo Ângelo e Prof. de AE, né? Estou encantada com a proposta da pós, né? Gosto muito de psicanálise, é a minha formação na faculdade também. Também quero aprender, né? Estou encantada com essa proposta e tudo que é relacionado a bebês, né? A gente gosta, a gente, né, quer procurar sempre aprender mais. Vamos te esperar no pós, então, Gladys. Com Ontem certeza. a tua diretora da PAI estava na PAI, estava na live. Né, Morgana? Tá. Mais alguém quer se Clésio. apresentar? Clésio? O próximo é Josi. É que esse povo de câmera fechada, microfone fechado. Depois é Clarissa. Josi. Olha Oi, que boa noite. Eu não sei se está dando para me ouvir bem. Eu nunca usei essa plataforma, então eu estou um pouco perdida. Peço desculpas para vocês. Meu nome é Josi, eu sou do Rio de Janeiro. Eu estou terminando agora a minha primeira graduação na UF, Universidade Federal Fluminense, em pedagogia. Então, desculpa que eu ainda não tenho a maturidade nos temas para trazer várias perguntas assim, como eu queria ter contribuído, porque é um momento, né, de início, né, de introdução a esses assuntos, mas eu queria agradecer pela palestra, porque eu também estou mergulhando nesse momento de término da graduação, de pensar em monografia e essas coisas. Também estou tentando me inserir nesse tema da psicanálise e principalmente da educação infantil, que surpreendentemente tem muito pouco texto, muito pouco trabalho pedagógico na prática. Então, para mim, ouvir por essa perspectiva não clínica, mas pedagógica foi, sei lá, eu me senti muito inspirada. Então, muito obrigada. Legal. E é isso. Vamos te esperar no pós também, então. Obrigada, quase lá. Só falta terminar a graduação. Se tiver no último Janaína. semestre, pode. Olá, tudo bom? Boa noite. Eu me chamo Janaína, eu sou de Manaus, mas eu estou morando em Porto Alegre e eu estou cursando psicologia na UFS. Eu estou no segundo período. Foi uma conversa muito legal, que tem bastante a ver com o que a gente tem estudado, já que a gente tem um enfoque muito grande em psicanálise, e que eu quis participar também para ter essa interdisciplinaridade também com a área de educação. Então, é muito legal ver essa atuação, como o senhor disse, além da clínica, uma intervenção educacional, além da clínica. E foi muito legal. Legal. Que amor, deixa eu só fazer uma lembrancinha aqui de que lá no @Clínica em Tempo, no canal do YouTube, Janaína e todo mundo, a gente tem todas as todas as lives já, acho que a do Ricardo já é a 8ª, e então a gente está disponibilizando. Pode colocar @Clínica em Tempo lá e vocês vão achar as lives daqui a algumas horas, talvez já consiga baixar essa live de agora, ok? E a gente é bem vizinha de vocês, a gente está no bairro Bonfim, em frente ao pronto-socorro. Júlia. Oi, tudo bem? Eu sou a Júlia, eu sou de Porto Alegre, eu estou agora no segundo semestre de psicologia na URGS, inclusive eu sou colega da Jana, e aí essa aula foi muito boa, porque ajudou a complementar bastante os conteúdos de aula, e eu senti que deu para dar uma compreensão melhor, depois deu uma aprofundada melhor nos conteúdos, então foi muito bom. Legal. Quem está faltando? Clarissa. Aí os outros estão de câmera fechada, né? A Josi já foi, a Vera já foi. Bom, da minha parte, Morgana, eu vou te deixar com o grupo, então, para fazer os... quem abriu? Não, foi os mesmos. Clarissa abriu, vamos ouvir a Clarissa.
Oi, gente. Eu sou a Clarissa, sou de Tapes, moro há um tempo já em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, e faço parte da Clínica em Tempo também, assim, acho que queria agradecer, né, a disponibilidade, porque é sempre muito bom, assim como a Morgana falou, de instigar, né, novos temas, como mesmo a gente sempre em busca, sempre tem coisa nova, sempre aprender. E essa clínica ampliada é inspirador mesmo, assim. Ótimo. Caio, Verdade. Clarissa, fonoaudióloga da Clínica em Tempo. E o Caio abriu o vídeo dele. Oi, Caio, tudo bem? Caio César. o Caio abriu. Ah, não, você tinha caído. Vai, Caio. Boa noite. Eu sou do Ceará, mais especificamente de uma cidade chamada Calcaia. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá. Sim. Eu sou psicólogo, a minha abordagem é psicanálise e eu estou trabalhando de forma autônoma com atendimentos online. É isso. Da onde E que tu é, Caio? Parei que eu me perdi. eu Calcaia. eu sou do estado do Ceará, de uma cidade chamada Calcaia. Calcaia. É, Colada ah, em Fortaleza, uma praia maravilhosa. uhum. Vários locais muito, muito legais, Icaraí, Cumbuco. Praia do Cumbuco. Uhum. Que variedade. E como é que tu ficou sabendo da live hoje? Pelo Instagram. Apareceu um anúncio e foi um momento muito rico, gostei bastante da fala. Fico até ansioso por novas oportunidades, novas lives. Semana que vem, Uhum. terça-feira. E te esperamos no pós, então. Tu vai ter todos os best-sellers lá. São seminários riquíssimos. Então, gente, Então muito tá, gente. obrigado. Da minha parte, abraços aí a todos. Já Obrigado pela imprimi, convivência. já imprimi o E eu vou deixar texto, vocês fecharem, tá? Ó, a Vera já Tchau. imprimiu o texto. Manda para o nós, Vera. artigo. Já imprimi, Então, vou gente, muito ler. obrigado. Tchau, E Ricardo. Tchau. agradecemos Obrigada. a vocês. Esperamos vocês no pós-graduação. O telefone está ali, vamos lá. E semana que vem, terça-feira, 20 horas, Cátia Alvarez falando de estádio de espelho e fazendo um questionamento. É uma quarta estrutura para bebês? Oh, É um vai estar pega-ratão. imperdível. Tchau. Tchau, Tchau, Dudu. gente. Beijo, muito obrigada. Que coisa mais rica esse monte de gente. Amei. Tchau, Franciele. Quero te ver no pós, tá? Ó, já te inscreve para ganhar o livro e diz que tu estava na live e que tu quer o livro da professora Doris.